O que são indulgências e por que elas podem diminuir o tempo do purgatório? Essa é a nossa conversa de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. O fogo do purgatório é terrível, ele queima como o fogo do inferno. O que tem de diferença, que é uma diferença enorme, é que é temporário, a pessoa que está ali sabe que vai para o céu, e os outros tormentos do inferno não estão presentes ali, né, da mesma maneira. Mas o fogo do purgatório, né, os sofrimentos do purgatório são terríveis. São terríveis. Como evitar isso? Né? Muita gente passa pelo purgatório, segundo muitos teólogos, muitas aparições, revelações, etc. Agora, o que são as indulgências? Né? Alguém perguntou no canal, várias pessoas estão com a dúvida, o que são exatamente as indulgências? Porque uma acusação que é feita contra a Igreja Católica é que a Igreja Católica usa dessa palavra, dessa fórmula, né, das indulgências para fazer com que as pessoas paguem uma igreja ou para iludir que as pessoas podem comprar a salvação. E isso é completamente errado, completamente falso, não tem absolutamente nada que ver. Mas então, o que são as indulgências, né? Então, eu vou rapidamente mostrar 4 coisas. Primeiro, eu vou fazer uma analogia, depois eu vou dar a explicação do que são as indulgências, depois um exemplo de indulgências e depois por que elas nos ajudam, diminuem ou podem até tirar o tempo que nós devemos passar no purgatório antes de chegar no céu. Então, esse vai ser o nosso conteúdo de hoje. Eu lembro que na sexta-feira é celebrada a Santa Missa. Quem ainda não colocou suas intenções para a missa, vá, por favor, no primeiro link, na descrição, não nos comentários. Na descrição do vídeo tem um link, basta colocar ali, por exemplo, as iniciais dos seus entes queridos, vivos ou falecidos, para a missa desta sexta-feira. Lembre-se, a missa é o maior presente que nós podemos dar a alguém. E as suas intenções não estarão na missa dessa sexta-feira. Todos aqueles que se inscrevem nesta semana ou compartilhem o vídeo, também suas intenções já estão automaticamente na missa. Mas se você quiser explicitá-las, quais as intenções, você coloca então no primeiro link na descrição, não nos comentários. Então, a analogia que eu queria fazer, para a gente tentar entender um pouco, imagine, enfim, nós estamos aí no período, né, de Copa do Mundo e tem gente que é literalmente fanático por futebol. E tem gente que perde totalmente o controle. Então vamos imaginar 2 vizinhos. Um que é um fanático desse. Acontece então, ele vê o jogo, fica torcendo ali, o jogo não dá o resultado que ele queria, ele fica furioso, pega uma pedra para ali no meio daquele descontrole, joga em você, na sua casa, certo? Na sua vidraça, quando você está na cozinha e cai. Então a pedra passa, quebra o vidro, bate na sua cabeça, faz um corte. Bom, então esse é o caso. O que acontece? Evidentemente você vai ficar furioso ou furiosa. Vai ficar, puxa, como é que o vizinho faz um negócio desse? É até um crime, né? De repente o modo como pegar, dependendo do tamanho da pedra, pode pegar na têmpora, pode inclusive fazer um acidente muito grave. Bom, então, a primeira coisa é que a pessoa que jogou a pedra, ela te ofendeu, certo? Essa é a primeira coisa. Ela te ofendeu e se tornou ali, de alguma forma, um inimigo. Ou seja, alguém que está do seu lado e que se tornou um perigo para você. Então, é uma ofensa a você. A segunda coisa é que ele rompeu uma ordem. Ou seja, um vizinho não pode ficar o tempo inteiro com medo de que um descontrolado jogue uma pedra do nada. Né? Isso aí rompe a ordem mais básica, mais elementar que deve reinar num bairro, que deve reinar entre vizinhos. Então aqui nós temos 2 coisas. Uma coisa é a ofensa que ele fez, concreta, e outra coisa é a quebra da ordem. A quebra da ordem que deve existir ali. Né? E que, portanto, gera desconfiança, gera desconforto, gera instabilidade, uma série de coisas que são consequências daquele ato. Então nós temos 2 coisas, a ofensa e a quebra da ordem. Né? Imagine então que ele cai em si, né? Chega aos ouvidos dele que quebrou a vidraça, que atingiu a sua cabeça, você teve que ir para o hospital, teve que fazer ali teve que suturar, né, e tal. Então ele chega,
né? Pega um buquê de flores ou uma caixa de chocolate, não sei, chega, aperta a campainha e você sai ali já querendo soltar os cachorros em cima do vizinho. E ele chega o seguinte: olha, eu sei que eu fiz uma coisa horrível. Ele se ajoelha e diz: olha, me perdoe, isso nunca mais vai acontecer, eu estou arrependido, me diga o que você quer que eu faça para voltar a ter a amizade que um vizinho deve ter com o outro. Então dá uma caixa de chocolate, etc. Promete que não vai fazer de novo, etc. Você se sente comovido pelo pedido de perdão e você perdoa ele. E voltam a ser amigos. Ele promete que nunca mais vai fazer, um arrependimento, e você o perdoa completamente, certo? Então esse é o perdão. Acontece que a ordem ali foi rompida. E isso, de alguma forma, tem que ser restabelecido. Mesmo que você tenha perdoado ele inteiramente, são amigos, completamente amigos e tudo mais, mesmo que ele nunca mais volte a fazer aquilo, mas algo ali ficou rompido. Algo da ordem ficou rompido. A vidraça está quebrada, você está com um problema aqui, e essa instabilidade e tudo mais. Então, isso de alguma forma tem que ser restabelecido. Como é que se restabelece isso? Né? Alguém tem que consertar a vidraça. Agora, digamos que ele não tenha dinheiro para consertar a vidraça. Mas você diz: não, eu tenho dinheiro, eu vou lhe dar o dinheiro, você vai na loja e recompõe a vidraça. Bom, vai ali então numa pura caridade. Alguém tem que reconstituir aquilo que foi quebrado, alguém tem que restabelecer a sua saúde, alguém tem que restabelecer a paz entre os vizinhos, mesmo depois de ter sido perdoada a ofensa. Depois, ele vai ter que, de repente, fazer um exame para ver se ele não tem que tomar um remédio para deixar de ser descontrolado, essas coisas todas, mesmo depois do perdão. Bom, isso é o que acontece no caso de um pecado. Todo pecado é como uma pedra que se joga na vidraça, chamada ordem posta por Deus no universo. Essa ordem, quando a gente peca, a gente, como nós vimos ontem, né, ela rompe algo da ordem posta por Deus. E a gente ofende a majestade divina porque nós decidimos nos afastar dele. Então são duas coisas. Tem a ofensa, e que, se for um pecado mortal, é uma inimizade eterna com Deus, se nós não nos arrependermos e confessamos. E a outra coisa é o rompimento dessa ordem. A ordem posta por Deus na terra e que eu rompo. A ordem temporal que eu rompi. Então eu preciso de duas coisas. Aqui nós estamos na segunda parte do vídeo. Lembra que nós vamos falar de 4 coisas. A primeira é a analogia que eu fiz, a segunda agora é a explicação da indulgência. Então todo pecado, ele rompe essa ordem além de ofender a Deus. Acontece que quando eu me arrependo e me confesso, certo? Com todas as boas disposições, etc., o que acontece? Deus me perdoa, e me perdoa totalmente. Como no caso da vizinha que perdoou o vizinho. Acontece que alguém tem que recompor essa ordem. Essa ordem que foi rompida por mim, a ordem do pecado. E que isso é chamado a pena temporal devida ao pecado. É a pena temporal, ou seja, a ordem que eu rompi me faz ter uma obrigação de reconstituir aquilo. Porque Deus é infinitamente justo e criou uma ordem perfeita. Certo? E eu, quando rompo isso, eu tenho que, de alguma forma, restabelecer. Agora, como é que eu restabeleço essa ordem? Não é? Eu não tenho forças para restabelecê-la inteiramente, ou eu não sei como restabelecê-la inteiramente. Eu posso fazer penitência durante a vida inteira, mas digamos que eu não tenha saúde para isso. Mas alguém tem que restabelecer isso. Porque se eu não restabeleço isso, eu tenho que pagar isso no purgatório. E no purgatório é muito mais difícil e eu não tenho mérito no purgatório ao sofrer. Então, para eu não ter que restabelecer isso no purgatório, restabelecer essa justiça de Deus, a pena que eu tenho a pena temporal devido ao pecado, mesmo depois de ter sido perdoado, eu posso restabelecer isso através das indulgências. Então vamos lá, o que são as indulgências? A palavra indulgência vem de indulgência, no latim, de indulgo, de ser gentil, de ser terno, de ter bondade ou ter favor. Eu estou aqui com um esquema aqui do meu lado.
E na lei romana, no Antigo Testamento, veja Isaías capítulo 61, era usado para expressar a libertação do cativeiro ou a libertação da punição. Então, a origem da palavra indulgência é essa. E o significado dela na doutrina católica, esse significado específico, então, é o perdão da pena temporal devida ao pecado. Então, o que a indulgência não é? Eu tenho aqui, o que não é a indulgência? Não é permissão para cometer o pecado. Não é o perdão do pecado. Não é um perdão do pecado futuro. A indulgência é o perdão da pena temporal devida ao pecado. É, digamos, na analogia da vidraça, que mesmo depois de ter sido perdoado, o vizinho ou alguém, de alguma forma tem que recompor. O que acontece? É que os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos e dos mártires constituem um tesouro de méritos que a igreja tem, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, é a guardiã desses méritos. Todos os santos, é a comunhão dos santos, de todos os santos, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo para a humanidade, de Nossa Senhora, e que a igreja pode dispor desses méritos para distribuir para as pessoas, e esses méritos, então, satisfazem a justiça de Deus pela pena temporal devida ao pecado. E reconstituem, o que no exemplo, na analogia seria a vidraça, reconstituem essa ordem que eu quebrei. E que na minha alma ficou desordenada, porque nela eu quebrei essa ordem. Eu fui responsável por quebrar essa ordem. Então, a indulgência não é a compra de um perdão, que assegura a salvação do comprador e não liberta a pessoa do purgatório, a não ser quando a igreja diz, olha, quem na primeira semana de novembro fizer tal coisa, for ao cemitério, etc, etc, já falamos disso em novembro, então tem uma indulgência plenária para as almas do purgatório, mas esse é um tesouro da igreja, e ela nos dá, pelo poder das chaves dada por Nosso Senhor a São Pedro, a igreja tem o poder de nos abrir essa porta, ou seja, ela nos dá as condições para obter indulgências para nós, e no caso das almas do purgatório, na primeira semana de novembro, e nos dá as condições. Se você fizer A, B e C, você consegue indulgência e reconstitui, paga essa pena temporal devida ao pecado. Acontece que, para receber indulgência, eu já tenho que ter sido perdoado. Então eu tenho que ter confessado, e depois, então, pelas indulgências, eu vou diminuir ou apagar totalmente, dependendo do tipo de indulgência, a pena temporal devida ao pecado. O que acontece, então, é que no purgatório eu terei ou nada ou menos coisas para purificar, para pagar. Então, essa é a noção de indulgência. Então, a indulgência é a remissão extrasacramental de pena temporal devida por justiça de Deus ao pecado perdoado. Remissão é essa que é concedida pela igreja no exercício do poder das chaves, mediante a aplicação dos superabundantes méritos de Cristo e dos santos, e por algum motivo justo e razoável. Então a gente vê, essa é a definição, eu achei a definição perfeita de indulgência que está na Enciclopédia Católica, da década de 40, muito bem feita, e que eu tenho aqui. Bom, então isso é indulgência. Vamos então para a terceira parte, muito rápida, é um exemplo de indulgência. Existem vários tipos de indulgência, e os tipos de indulgência nós vamos tratar amanhã. Mas eu dou um exemplo, rezar a Ave Maria. Eu consigo uma indulgência parcial. Para isso, eu preciso já estar em estado de graça, mas uma Ave Maria, ela paga uma pena temporal devida a um pecado que eu cometi. Digamos, por exemplo, que eu, numa roda de amigos, para ficar bem diante dos outros, por orgulho, eu conto uma mentira, certo? Digamos que tenha sido um pecado venial. Eu me confesso, me arrependo, me confesso da mentira, mas eu rompi, essa ordem posta por Deus, pela qual a palavra foi dada ao homem para expressar o pensamento e dizer a verdade. Quando eu uso a palavra para romper a verdade, eu rompi algo da ordem. E posso, no futuro, inclusive romper a confiança entre os amigos, porque eu tenho o hábito de mentir. Então,
essa pena temporal devida pela justiça de Deus, pelo que eu rompi da ordem posta por Deus, mesmo depois de ter sido perdoado, tem algo que eu preciso, né, pagar, senão eu vou pagar no purgatório. Então, eu rezando uma Ave Maria, algo dessa pena eu paguei pelos méritos que a igreja concedeu à oração da Ave Maria. Então existem listas de indulgências parciais e plenárias. Quase todas as orações oficiais da igreja, as orações mais conhecidas, o Pai Nosso, o ato de contrição, uma série de orações, né, já pelo fato de rezar, então eu consigo uma indulgência parcial. Nós vamos ver então no próximo vídeo as indulgências parciais, as plenárias. Mas então, quando, por exemplo, eu carrego o terço, rezo o terço, também tenho uma indulgência parcial, dependendo do caso, indulgência plenária, e com isso eu subtraio a pena que eu deveria pagar no purgatório. Veja como é a misericórdia de Deus, até isso, além do perdão, é como se a vizinha, no caso da analogia, que foi ferida e que foi atacada pelo descontrole do vizinho lá do futebol, que jogou a pedra, é como se ela não só perdoasse, mas dissesse, olha, eu vou lhe dar todos os meios para você, então, reconstituir a ordem aqui no bairro. Então ela dá o dinheiro, ela dá o modo dele, dá o telefone da vidraçaria, liga para o vidraceiro e dá todos os modos dele reconstituir inteiramente a ordem ali no bairro. Essa é a misericórdia de Deus através da Santa Igreja. Então, não sei se está clara a explicação, a noção, e se lembre então de colocar embaixo as suas intenções para a Santa Missa desta sexta-feira. A Santa Missa então tem um valor extraordinário, né? E que também nos livra do purgatório, diminui o tempo do purgatório, mas aí por um mecanismo todo ele muito, muito até superior às indulgências, simplesmente. Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos amanhã para falar sobre os tipos de indulgência e algumas coisas mais concretas. Até amanhã, se Deus quiser.